Boa noite, pessoal. Dever e Trabalho, aquele livrinho, né? Sinal Verde. Eu vou ler pra gente aqui, escrito pelo espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier. O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe à obra a realizar. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove às tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que lhe honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e complementação de qualquer trabalho é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Aquilo, a gente sempre fazer tudo com amor, né? Não importa se é trabalho grande, se é trabalho pequeno, o importante é sempre fazer com amor. Hoje eu coloquei uma música que ela é para limpar a energia negativa e principalmente de obsessores, né? Que a gente vai falar hoje sobre obsessão. Então eu vou deixar ela aqui um pouquinho baixinha. Essas músicas que tem os batimentos binaural, né? Elas são muito boas, eu gosto muito delas. Tem bastante já lá na nossa playlist. Então vamos lá, gente, vamos fechar os olhos. Lembrando que esses dias vai ser muito importante, né? A gente está vendo que as notícias do dia de amanhã, do que foi o dia de ontem, que amanhã vão ter umas energias especiais, não vai acontecer nada de ruim, vão ser energias para o nosso despertar. Então não é que eu tenha que fazer isso hoje ou amanhã, é todos os dias, tá? Por isso que eu não falo sobre isso com vocês, mas vamos lá, vamos fechar os olhos, respirar profundamente, pausadamente. Agradecendo a Deus por esse momento, elevando as nossas energias, nossos pensamentos, trazendo paz para o nosso coração, deixando toda aflição, toda angústia do lado de fora, lembrando que somos filhos de Deus, ser espiritual. Quem está com energia fraca, sente a energia vindo lá do fluido cósmico, preenchendo todo o nosso corpo, reabastecendo, renovando. Vamos entrando em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos mentores. Vamos entrando em sintonia com o nosso grupo, em harmonia, pedindo proteção de toda a negatividade, nos protegendo nesse grande círculo que se forma entre a gente, essa energia de paz, de amor, de harmonia, que a gente possa fazer o estudo mediúnico proveitoso, que eu possa aprender e levar isso para os meus dias. Agradecemos essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui em Seu nome, aprendendo, evoluindo, amadurecendo, crescendo. Damos por iniciado mais um estudo mediúnico sob a Sua proteção, a Sua permissão.
e o seu amparo. Que todos os seres possam se beneficiar, presentes, ausentes, encarnados, desencarnados. Graças a Deus, que assim seja. Amém. E aí, lembrando, a gente fala do nosso sofrimento, né, das nossas angústias. Porém, se a gente tivesse essa certeza, acreditar realmente que nós somos seres imortais, por que nós nos desesperamos tanto, né? Por que nós sofremos tanto? Aí eu tenho que refletir. Eu estou com essa confiança realmente, acreditando no meu ser espiritual, ser imortal? Então vamos fazer essa reflexão. Se eu acredito que eu sou um espírito imortal, por que eu estou sofrendo? Isso aqui é tão passageiro, isso aqui é tão transitório. Tudo aqui é tão rápido, né? E por que eu não estou aproveitando um dia após o outro? Por que eu não estou aproveitando essa viagem que eu estou fazendo, que Deus me deu essa oportunidade? Lembrando que a gente faz o nosso estudo, né, no livro do Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. A gente deixou ele nos stories. E a gente vai iniciar hoje o capítulo que fala sobre obsessões, capítulo 11. Lembrando sempre que esse livro é o roteiro, né, sobre o livro Domínios da Mediunidade, do Chico Xavier. Esse livro, Domínios da Mediunidade, ele é tão profundo que a gente tem que estudar primeiro um roteiro falando sobre ele, para depois estudar ele. Domínios da Mediunidade, todos os livros, né, do Chico Xavier são excelentes. E aí eu vou iniciar a leitura, porque aí a gente já inicia os nossos estudos. Martins Peralva começa, né? Na atualidade, os grupos mediúnicos estão sendo convocados à intensa atividade no setor das desobsessões, tendo em vista a avalanche de casos dolorosos que se verificam em toda parte. Olha só o que ele fala, na atualidade, né? Lembrando que esse livro foi escrito... Ai, que ótimo! 1992. Pelo menos essa edição aqui... Não foi escrito, não. Essa edição é de 1992. Eu acho que ele foi escrito antes. Se naquela época já se era assim, já se observava essa necessidade, imagina hoje, né? Essa questão dos tratamentos de desobsessões. E aí lembrando que um tratamento de desobsessão a gente faz no centro espírita, né? Porém, como é que eu faço um tratamento de desobsessão se eu não tenho acesso a um centro espírita? O próprio Evangelho no Lar, que nós fazemos aqui toda segunda-feira, vai trabalhar nisso também, porque a partir do momento que eu mudo a minha vibração, eu mudo os meus pensamentos, eu não vou dar brecha para espírito obsessor, porque obsessão é sintonia. Não tem como falar em obsessão se não falar em sintonia. Então, se eu melhoro a minha vibração, o espírito obsessor não vai ter acesso à minha energia, à minha vida. Então, o Evangelho no Lar é um remédio que nós tomamos toda semana e que eu levo para os meus dias durante a semana, né? E aquela água fluidificada também. Tem-se mesmo a impressão de que as forças da sombra, prestem atenção, aproveitando-se da invigilância dos encarnados, desfecham verdadeiro assalto à cidadela terrestre, exigindo que os centros espirituais se desdobrem no esforço assistencial. Aí ele falou o que a gente falou exatamente ontem, que as forças da sombra aproveitam-se da invigilância dos encarnados.
E eles, para isso, eles vão sempre se planejando, eles são articulosos, eles são extremamente inteligentes. E aí, o que a gente conversou ontem? Do caso da Momo, né? Aquela bonequinha muito simpática que foi criada lá no museu em Tóquio. E ela causa muito medo para as pessoas. Eu não sei porquê, né? Ela é tão bonita. E a gente até comentou que o artista, provavelmente, para ter criado um negócio daquele, ele pode, eu não estou falando que é a certeza, mas ele pode ter sido inspirado pelas sombras e sem perceber. E às vezes a pessoa está ali, ela não está fazendo nem na maldade, mas ela é um médium e está sendo usada para a sombra, né? Para as trevas. A gente sempre tem batendo nessa tecla. Eu sei que eu tenho a questão da mediunidade na minha vida. Então eu tenho que escolher. Eu vou orar e vigiar e andar com Jesus, ou eu vou relaxar e deixar a mercê, deixar essa porta aberta, né? E aí a gente falou também que existe no mundo das sombras espíritos que transformam o seu perispírito em animais. A zoantropia. A gente já estudou sobre isso, tá na playlist, que fala ovoides e zoantropia. Eles não se transformam em animal. O nosso perispírito, a gente tem esse poder, né, de transformar. Tanto que a gente, quando a gente está lá no mundo espiritual, com o tempo a gente volta à nossa forma, aquela que a gente mais se sente familiarizado. Porque no nosso íntimo, no nosso ser, nós somos uma centelha divina, né? Nós não somos nem esse espírito. Nós somos um ponto de luz, uma centelha divina de Deus. Então, lá no mundo espiritual, eu posso deixar o meu perispírito de acordo com aquela imagem que eu mais me agrado. E tem os espíritos das sombras que eles vão ou hipnotizar esses espíritos inferiores para eles se transformarem em animais, porque eles se transformam em verdadeiros protetores também, até do portão lá do inferninho deles, né? Transformam espíritos em lobisomens, porque a gente sabe que na erradicidade não existe animal, né? O animal é uma outra... é diferenciado, não é que nem ser humano, que morre, desencarna e vai para o mundo espiritual. O animal é diferente, ele desencarnou, reencarnou, desencarnou, encarnou, desencarnou, encarnou. Então, quando a gente vê um animal no mundo espiritual, de regra, lembrando que toda regra tem exceção, pode ser não, é um espírito humano que se transformou ou por vontade própria, porque ele se acha animal, ou por hipnotização dos líderes daquelas falanges das sombras, né? E essa mulher pássaro, com certeza existe espíritos daquela forma, falanges de animais, de espíritos trevosos, mas não precisamos ter medo, porque no fundo, atrás daquilo tudo, que aquilo ali é uma roupa que eles colocam, porque no fundo, ali dentro daquilo tudo, também tem uma centelha divina. Todos nós somos uma centelha divina. Então, se eu lembro disso, eu não tenho por que ter medo. É uma roupa. É como se eles literalmente tivessem colocado uma fantasia do Halloween e quer vir aqui me assustar. É assim que eu encaro hoje, para poder não me assustar tanto, não morrer de medo, senão eu vou infartar, né? Então, eles são tão articulosos que eles conseguem cada vez mais inspirar as pessoas, que às vezes têm até a mediunidade, a maioria, né, tem essa mediunidade que eles conseguem envolver mais ainda para fazer esses serviços macabros, né? Como colocar a Momo, aquela coisinha tão bonitinha, para não dizer o contrário, né? Num vídeo para uma criança assistir e se influenciar e morrer de medo ali na hora. Então nós temos, quem tem filho, tem que ter essa preocupação. Não deixar vendo sem perceber, sem olhar o que o filho, a criança está vendo. Tem que ficar em cima mesmo, não tem outra solução. Né? Então foi isso que nós falamos ontem, né, sobre essa questão da Momo, mais a questão espiritual, tá? A gente lembrar que existe
Infelizmente, no mundo dos trevosos existem espíritos que se tornam daquele jeito, mas porém ninguém precisa ter medo, ninguém precisa se assustar, porque quando nós trabalhamos no bem, se nós estamos aqui para estudar, se nós estamos no Evangelho, se nós estamos nos esforçando cada dia no bem, porque Jesus quer o nosso esforço, vocês podem ter certeza que para cada espírito das trevas vão ter 100 espíritos luminosos ao seu redor, tá bom? Então não tenham medo. Quando bater aquele medo, mesmo que a gente saiba, mesmo que aquela coisa, a gente tem uns medos assim, o que vocês podem fazer, além da prece, né? Imagina uma luz bem bonita entrar por toda a sua casa, aquela luz, um clarão mesmo, aquela energia que vem lá da espiritualidade maior dos anjos, que ela deu um clarão na sua casa e que naquele momento qualquer coisa que tiver na minha casa, essa luz vai espantar, porque eles vão tomar um choque e vão espantar. E ao mesmo tempo eu já peço o auxílio do meu anjo, da guarda, do meu mentor, da espiritualidade maior, e peço ajuda, que auxilie, que encaminhe aquele espírito para um centro espírita mais próximo da sua casa, no tratamento espiritual, ou para onde, um hospital espiritual, tá? Para onde você sentir mais aí no seu coração, tá bom? Então faz isso, é uma prática assim, bem simples, mas era o que eu faço muito, fazia, né? Porque antes, quando eu era mais jovem, eu tinha medo, então eu sempre fazia isso e sempre dava certo, tá? Não tenham dúvidas que a gente acha que é só uma imaginação, mas as coisas acontecem. Os mundos espirituais, eles são criados pela vontade dos espíritos evoluídos, pelo pensamento. Lembra? Livro Pensamento e Vida, do Emmanuel. Por que o nome do livro é Pensamento e Vida? Porque eu penso, eu crio. Eu penso, eu crio. Isso não é tão concreto aqui pra gente, porque a gente pensa de uma forma mais primária, né? A gente está pensando nas coisas espirituais mesmo. Então, se eu penso nessa energia, pode ter certeza que Deus está ali emanando essa energia na minha casa naquele momento, tá bom? A nossa mente, é o que eu sempre falo, a nossa mente é poderosíssima. A nossa mente. E a própria obsessão, ela tem a porta pelo nosso campo mental. O espírito obsessor, ele vai fazer a obsessão pelo nosso campo mental. Então era isso que eu queria falar ontem, né? Que eu falei. E fica aí de novo para quem perdeu essa questão sobre a Momo, né? E aí agora continuando, eu vou continuar a leitura. Desde a obsessão simples até a possessão avançada, grande número de criaturas abrindo brechas na mente e no coração, pelas quais se infiltram os desencarnados menos esclarecidos, cujas almas extravasam rancor e vingança. Se veem abraços com seu perigoso e cruel assédio de espíritos com que se acumpliciaram no pretérito. Ou seja, tudo começa com uma obsessão simples, né? Antigamente, as obsessões, elas eram mais nítidas, porque como a gente não tinha essas informações tantas que a gente tem hoje, a gente tem acesso ao Evangelho no Lar, a gente tem acesso a várias informações do mundo espiritual, então a gente tem essa obrigação de sempre nos proteger, né, espiritualmente. Então, antigamente, como não era bem assim, a obsessão era mais fácil até, né? A espiritualidade diz que os obsessores, em vários casos, eles simplesmente falavam pro obsediado, né? Por exemplo, pula, né? Pula da ponte. O encarnado ia lá e pulava. Só que hoje
a gente já sabe que, peraí, não é bem assim. Se eu me conheço, se eu estou fazendo o meu esforço, se eu estou praticando a minha religião, seja ela católica, protestante, espírita, eu sei que não é bem por aí que eu vou ir para uma ponte e pular. Então, o que eles fazem? Eles vão pelas beiras, né? Eles vão umas coisas mais sutis, vão devagarinho. Um dia eu vou falar para você, xinga. Outro dia eu vou falar para você, se irrita. Outro dia eu vou falar, vai beber. Outro dia, sabe? Aí vai aos pouquinhos e quando eu vou ver, eu já estou cheia de hábitos na minha vida que só colocam uma vibração para baixo, deixando as portas aí todas abertas para a obsessão. E lembrando também que a obsessão nem sempre é um espírito que quer vingar de nós. Às vezes é por simples sintonia, não é nem de outras vidas, é dessa vida mesmo, pela simples questão da sintonia. Mas o que ele também está dizendo aqui no livro é sobre a obsessão que também podem vir de outras vidas. Aquele espírito que em outra vida eu machuquei, eu magoei de alguma forma, e ele vai lá, quando ele está lá no mundo espiritual, o que ele faz? Ele vai nos procurar. E eles procuram. E eles falam, eu encontrei a pessoa que fez isso comigo. E aí pronto, eles vão querer se vingar de nós. Porém, se eu estou com a minha casa protegida, o meu corpo, a minha mente, dificilmente ele vai conseguir ter uma brecha. Aí ele coloca aqui, inclusive ontem também a gente falou sobre a questão até da macumba, né? E a macumba também é a mesma história, não sei se foi ontem que a gente falou, é sintonia. Se uma pessoa vai lá numa encruzilhada, bota uma farofa, uma cachaça para fazer uma coisa contra fulano, se eu não estiver na sintonia, vai bater e vai voltar. Entendem a importância da gente estar se esforçando, porque aqui ninguém é perfeito. Eu não vou estar mil maravilhas. Eu vou ter meu momento de desânimo, eu vou ter meu momento de energia fraca, eu vou ter meu momento de angústia. Ninguém está livre disso. Mas o importante é o esforço diário. Fechar as portas mesmo para o mundo da obsessão, né? Desenvolvamos o estudo das obsessões através do seguinte gráfico, o qual convém esclarecer, deve ser considerado como expressão genérica do fenômeno. E aí ele começa lá por baixo, ele fala sobre a obsessão simples, né? Que ele coloca a ação eventual dos espíritos sobre os encarnados. Espírito sem real expressão de maldade, a obsessão simples, aquela obsessão que o espírito ele não quer me fazer maldade. E às vezes tem espírito que está me obsediando, se for de outra vida, às vezes é porque ele me ama demais também, não é nem amor, é uma paixão louca, né, doentia, e ele quer estar do meu lado. Ele quer me, que nem eu falei na live sobre casamento, né? Dessas questões de relacionamentos. Ele não quer me ver com ninguém, mas ele não quer me ver mal. E sem saber, ele está me fazendo mal. Essa daí já é uma obsessão simples. Não tem a maldade, mas ele também quer estar na minha sintonia. Por exemplo, quando a pessoa vai fumar, vai beber, tá passando espírito, opa, eu quero dar uma tragadinha, né? Agora, se eu vou deixar o espírito viver comigo, aí vai de mim, né? Vai da minha vibração, vai da minha sintonia. Eu escolho os meus hóspedes mentais. Aí ele coloca causas habituais das obsessões em geral, né? Aí ele coloca vingança, desejo do mal, orgulho, de falso saber, leviandade, prevenções religiosas, paixões e etc. Uma das coisas que pega muitas pessoas também, que as pessoas nem percebem, é pelo fanatismo religioso. Às vezes tem um espírito zombeteiro ali que está deixando a pessoa fanática e ela está já naquele caso assim, de que não escuta nada de ninguém, não abre o ouvido, a mente para nada mais que não seja da religião dela. E ele coloca também a definição de obsessão.
ação pela qual espíritos inferiores influenciam maleficamente os encarnados. Sem ser a obsessão simples, né, que a gente acabou de comentar. E aí essas que têm o sentido de fazer o mal, que vem com a maldade mesmo, tá aqui, ele coloca, vem aí a fascinação, que é aquela obsessão que já subiu de grau, né, não é mais uma obsessão simples, é a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, perturbando-lhe o raciocínio. A pessoa ela não consegue nem mais pensar direito. Ela tem aquele pensamento confuso, ela não consegue se concentrar muito fácil, ela tem perturbações, vários pensamentos ao mesmo tempo. Subjugação, domínio moral do espírito sobre o encarnado, controlando-lhe a vontade. A pessoa já perdeu a vontade na subjugação. Ela faz coisas que nem queria, mas está fazendo, porque está subjugada. E aí, por último, ele coloca a possessão. Imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Aí aquela pessoa que já tem até ataques, né? No meio da rua, convulsões, várias coisas assim que já tá atacando o físico da pessoa. Aí ele continua. Não nos deteremos, por enquanto, no problema da fascinação, situado, logicamente, como ponto de partida da maioria das obsessões. O que faremos mais adiante no capítulo próprio, uma vez que as observações do livro Ora em Estudo nos despertam para a amplitude do tema. Repetiremos apenas a indicação gráfica. Fascinação é a influência sutil e pertinaz, traiçoeira e quase imperceptível que espíritos vingativos exercem sobre o indivíduo, objeto de suas vinditas, objeto das suas vinganças. Aí ele está falando que a gente não vai adentrar muito aqui na questão da fascinação, porque a gente vai estudar isso em outro capítulo, né, com todos os seus detalhes. Se o encarnado faculta o acesso do espírito ao seu psiquismo, ele se irá infiltrando lentamente, realizando um trabalho subterrâneo de hipnotização mental. Um dia, quando quisermos abrir os olhos, a penetração já se fez tão profunda que o afastamento se tornará difícil. Então tem espíritos que eles vão se infiltrando lentamente, como a gente já falou, e eles vão realizando ali até uma hipnose na pessoa. E a pessoa às vezes pode ser imperceptível mesmo, né? Mas a obsessão, sempre que ela se inicia, ela é imperceptível. É que nem o engordar e o emagrecer. A gente não engorda da noite para o dia, assim como a gente não emagrece da noite para o dia. Que música linda. Então, a hipnose também, né? Por que que... Mas aí não vai dar, não vou me concentrar. Por que que eu falo para vocês que a nossa mente é sugestionável? A hipnose, ela pode ser em vários níveis. Lembra que eu fiz uma live hipnotizando todo mundo aqui? Eu não sei quem é que tava, né? Eu não tô vendo o comentário. Mas... Quer ver? Vamos fechar os olhos... Eu vou hipnotizar vocês, hein? Vamos fechar os olhos. Testa relaxada, olhos fechados, pálpebras fechadas. Minha vibração nesse momento é de amor e harmonia. Até o final da live será assim e até eu adormecer. Eu estarei na vibração de amor e de harmonia. Podem abrir os olhos, vocês estão todos hipnotizados. Todo mundo agora está vibrando nas alturas. Todo mundo aqui está com energia elevada.
E eu posso sentir daqui essa vibração. Então, tudo que a gente pode fazer para o mal, a gente pode fazer para o bem também. Mas por que que a gente acredita mais no mal do que no bem, né? A gente acredita que tudo vai dar errado, mas eu não acredito, não, vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo errado, o que tiver para dar errado, vai dar errado. Geralmente a gente pensa assim. Mas tudo na vida tem o bem e tem o mal. E essas coisas da mente, eu já falei isso várias vezes, eu sou formada em psicologia, a gente estudou muito sobre isso. A psiquiatria também estuda muito sobre isso, a neurociência estuda muito sobre isso. O tanto que a nossa mente, ela pode ser sugestionável e hipnotizada. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente assiste, a gente tem que ter cuidado com as nossas amizades, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está lendo, com o que a gente está escutando, tá bom? Porque isso tudo vai interferir no meu psiquismo, isso tudo vai interferir no meu dia a dia. E aí, continuando com a vibração elevada, com a vibração de amor, eu vou continuar a leitura. No princípio, são simplesmente as atitudes excêntricas, o fanatismo e a singularidade. Depois, a ação magnética se estenderá até os centros nervosos. O domínio psíquico e corporal se acentua de tal modo que a pessoa não dispõe mais da vontade para comandar a própria vida. Lembra um vídeo que a gente postou, tá aqui no nosso Instagram, que Jesus vai curar o possesso? Lembram como ele estava, que ele gritava, e Jesus só olhava para ele e falava, afasta-te, demônio, e na hora ele ficava tranquilo. E por que Jesus tinha esse poder? Por que eu não tenho esse poder comigo? Por que Jesus, só no olhar dele, ele curava uma possessão e eu não, né? Porque se ele falou, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais, por que eu não olho para o espelho e falo para mim mesma, sai daí, coisa ruim? E não acredito nisso, né? Por que eu não consigo influenciar assim também outras pessoas na minha vida? Aí vem a questão do magnetismo, a energia que a gente carrega. Quanto mais eu acredito, quanto mais eu entendo esse mundo espiritual, que esse mundo todo é feito de energia, quanto mais eu tenho a confiança, mais energia eu tenho. E mais o meu magnetismo, ele vai poder influenciar mais e mais pessoas. O que a física quântica fala? Que um ser iluminado, ele tem a capacidade de ajudar várias vidas em volta dela, assim, eles colocam a distância, né, que agora eu não lembro. Mas vamos colocar que uma pessoa iluminada, ela numa vibração do amor, ela consegue atingir vários seres a 4 quilômetros de distância ao redor dela. Imagina, diz que a aura do Chico Xavier, que a NASA estudou, tinha 10 metros de distância. E isso tudo é comprovado. Mas por que a gente não acredita, né? Por que a gente não põe isso na nossa vida? Olha que ser maravilhoso que eu posso ser. Aquela pesquisa da água dos japoneses que eles fizeram. Você fala palavrão, coisas ruins, negativas, a água que está no nosso corpo, ela se transforma, fica toda bagunçada. Se eu penso em coisas boas, edificantes, falo coisas boas, edificantes, elas se transformam em lindos cristais. Fractais, né, que chama. Então, isso é comprovado também. Eles comprovaram, eles nos mostraram. Isso é dentro do meu corpo.
O que que eu faço com o meu corpo? O que que eu faço com a minha mente? Porque a energia é a mesma coisa. Se eu estou pensando coisas boas, se eu estou com a espiritualidade no meu dia a dia, a minha energia vai estar elevada. Então, ela com certeza ela vai estar mais intensa. Por isso que a gente fala servos de luz. Por que essa luz em volta deles? Porque a gente sabe, a vibração deles é mais rápida, né? É rápida, porque ela é muito intensa. A nossa é mais devagar. Por isso que a gente não tem luz, né? O ventilador, lembrar do ventilador. Quando ele está rápido, a gente não vê mais as espátulas, né? A gente vê um negócio rápido. E assim a energia, por isso que ela se transforma naquele clarão. Quem já viu o filme Contato, do Carl Sagan? Filme maravilhoso, já vi só umas 380 vezes. A máquina que eles fizeram para conhecer planetas, vidas em outros lugares, ela gira. E quando ela gira muito rápido, ela solta um clarão. E é por isso que é espírito de luz. Porque a vibração deles é tão sutil, tão linda, tão amorosa, que eles chegam com aquela luz, né? Aquele clarão. Lindo, né? E isso tudo. E é engraçado que isso tudo é o que acontece na nossa vida, que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, o Wi-Fi. O Wi-Fi eu sei que está aqui, porque senão vocês não estariam me vendo, porque eu estou no iPad sem fio. Mas eu não estou vendo a energia da Wi-Fi, mas eu tenho certeza que ela está aqui. E assim é essa energia de Deus. Deus está aqui agora comigo, porque Deus é a grande onda, o grande fluido cósmico, né? Cada um tem sua onda e Deus tem a dele. E Deus está aqui comigo agora, como está aí com vocês, né? É onisciente, onipotente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele conhece todos nós intimamente, porque ele passa por aqui e ele só não passa como ele passa por meu organismo, pelo meu ser, pela minha essência. E eu tenho a minha onda também de vibração. Então, a gente sabe que existe isso tudo, assim como o meu ser é imortal, mas eu esqueço, eu não lembro. Eu penso, eu me vejo como um ser humaninho aí qualquer. Eu não me vejo com essa energia, eu não me vejo com esse potencial. E aí eu me deixo influenciar pelas coisas cotidianas, pelas pequeninas coisas, pelas coisas que me irritam no dia a dia, a irritação nossa de cada dia, né? E é só a gente parar. Por isso que a meditação ela é tão boa, porque eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui lendo, eu estou aqui escutando. Mas na hora da meditação, eu vou colocar isso no meu coração. Porque senão a gente está aqui estudando, está ficando no campo mental. Mas quando é que eu vou tirar do meu campo mental e vou colocar aqui no meu coração? E vou viver com isso no meu dia a dia? Porque é tanta informação, mas não tá saindo do mental. Está ficando aqui as informações. E eu só procuro, eu quero fazer um curso, eu quero fazer outro curso, vou pagar para aquele, porque eu quero evoluir. Mas continua no mental. Aí eu vou lá na pessoa, ela faz uma limpeza, ela faz isso, faz aquilo, eu saio de lá revigorada. Mas eu não mudei o meu pensar, o meu sentimento. E eu vou voltar, passou uma semana, passou duas, eu vou voltar para a minha sintonia, para a minha vibração. Então são coisas paliativas que a gente fica procurando a todo momento, uma sede de melhorar, sem perceber que nós já temos tudo isso dentro de nós, que eu tenho só que acreditar e colocar em prática, porque nós, como os filhos de Deus, né, nós nascemos capacitados com esses potenciais. Ninguém nasce com obsessão, ninguém nasce com fascinação. Nós nascemos sem essas questões na nossa vida, mas e aí a gente vai crescendo, aí vão vindo as crenças, as limitações, e eu nunca vou me ver como o espírito que eu sou, na minha plenitude, né? E aí eu vou sofrer, eu vou ter esse vazio, eu vou ter
uma crise existencial, sem entender o porquê, porque a vida me limitou, a vida me acorrentou e agora eu estou sofrendo com vazio no meu coração, porque eu não estou entendendo mais nada. Como que eu estou presa e meu espírito está gritando dentro de mim? E aí vai vir, né, as depressões, as ansiedades, as aflições, as angústias. E só pelo fato de que as coisas estão na minha cara aqui, está tudo aqui em minha volta, mas eu não estou enxergando. Eu não estou ouvindo o que Jesus falou, deixou falado e escrito. Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, o que falta, né, para a gente liberar esse potencial de dentro da gente? E aí eu vou ler aqui mais um pouquinho, porque já vai completar 1 hora. Quando completar 1 hora, eu vou finalizar e vou voltar, que aí a gente vai fazer uma meditação com uma prece, que vai ficar em uns 15 minutos e eu vou ficar aqui até 9h30, por isso que eu coloquei mais cedo também, tá? E por isso que eu vou colocar mais cedo as próximas semanas. Os psiquiatras, sem dúvida, na sua generalidade, não terão dificuldade em preencher nos ambulatórios especializados a ficha de mais um doente mental, a fim de submetê-lo ao internamento e ao eletrochoque indiscriminado. Aquelas obsessões que deixam a pessoa assim, as possessões que deixam a pessoa tão transtornada que ela vai num psiquiatra. E aí tem possessões que vem aquela esquizofrenia, né? Porque nem toda esquizofrenia quer dizer que é obsessão, mas pode acontecer da esquizofrenia ser o efeito e não a causa, tá? Para os espíritas, será apenas uma criatura que menosprezou a lei do amor no pretérito, contraindo em consequência disto sérios compromissos, que permaneceram no tempo e no espaço, e que, defrontando-se na presente reencarnação com os comparsas de terríveis dramas, não teve a força precisa para fechar-lhes as portas da casa mental. Prestem atenção, casa mental, sofrendo hoje a incursão incômoda e muitas vezes cruel. E aí eu vou parar aqui nesse trecho, porque aí ele vai falar sobre o caso do Pedro, né? A gente fala na próxima live. Então, só finalizando aqui o livro, né, esse estudo de hoje, que ele fala, ele deixa isso bem claro desde o nosso primeiro estudo, quando Martins Peralva falava: a mediunidade se passa no nosso psiquismo, que a gente fica tão pensando no organismo, porque a mediunidade é algo orgânico, tá, ok, mas a mediunidade a gente tem que lembrar do nosso psiquismo. As coisas, a espiritualidade, a vidência, a psicografia, a psicofonia, a ia, o ia, tudo ia, é mental. As mediunidades começam na minha mente. A minha mente é o que Deus colocou de mais perfeito assim para nós, porque se a gente parar para pensar como funciona, né, os neurotransmissores, a gente é uma máquina, o nosso corpo é uma máquina. Então, através do meu psiquismo, eu vou me curar ou vou adoecer. A minha mente, ela pode me escravizar ou me libertar. E cada vez mais nós temos que cuidar do nosso psiquismo, porque é através do nosso campo mental que a gente dá brecha para obsessores, a gente abre as portas. Então, cada vez mais se faz necessário a gente ter uma mente tranquila, cuidar do nosso psiquismo. E como é que eu posso fazer isso? Começa fazendo evangelho no lar, começa fazendo meditação, faz uma caminhada para espairecer,
Sabia que fazer uma caminhada a gente está oxigenando o nosso cérebro, fazendo exercício físico, fazendo uma respiração profunda, são coisas que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia. E aí eu vou encontrar o que é melhor para mim, o que me faz bem, as músicas que me faz bem, o que eu leio que me faz bem, as coisas que me deixam feliz. E aí eu vou ativar os comentários, porque o estudo finaliza aqui. Aí vocês percebam, e tem gente que tem medo de fazer estudo mediúnico e o evangelho. E tanta gente se transformando com o evangelho no lar, que tem me falado. Tanta gente também, você vê no próprio estudo mediúnico, o que eu falo aqui que não pode ajudar no nosso dia a dia, né? Ô, gente, obrigada. Então agora tá todo mundo com a vibração ótima, todo mundo com a vibração de amor, todo mundo hipnotizado, vamos dormir super bem. Porém, a gente ainda tem uma meditação para fazer, pra gente amanhã ter um dia bem tranquilo, que amanhã é um excelente, todos os dias é o dia pra gente ficar com pensamento elevado, né? Porém, amanhã é um dia que eles cobram, eles falam que a importância disso tudo, tá? Senta num lugar confortável. Quem tiver deitado e tem a tendência para dormir, não quer dormir, fica sentado. Quem quer ficar deitado também pode ficar, tá? Mas a meditação, geralmente quando eu faço, a gente indica para ficar sentado numa posição ereta, relaxar o corpo. Tem gente que faz com o olho fechado ou tem gente que faz com o olho aberto. Você pode fazer fechado, aberto, semi-aberto, mas não fica olhando para os comentários. Boston, conheço. Eu vou tirar os comentários para a gente focar na meditação, tá? E depois eu abro novamente. E aí a gente senta confortavelmente, com a postura ereta. E aí, antes de começar, vamos fazer aquela respiração que eu ensinei para vocês. Prestem atenção, eu vou puxar por uma narina e soltar pela outra, tá? Ó. Fechei o nariz e vou soltar pela outra. Soltei, eu vou puxar de novo. Fechei. E vou soltar pelo outro. Eu estou oxigenando o meu cérebro. Isso vai causar um relaxamento. Isso é muito bom para quem tem ansiedade. Eu vou participar de uma reunião, eu vou apresentar um trabalho. Faz isso umas 3 vezes que você vai dar uma relaxada, tá? Quem sentir tontura na hora de respirar muito profundamente é porque tem que prestar atenção que não está respirando normalmente, está respirando muito ruim. E aí quando faz uma respiração profunda fica até tonto, tá? Então vamos lá mais uma vez. Pronto. Agora vamos entrar em sintonia, com o corpo relaxado. Eu vou sentindo o ambiente. Vou sentindo a presença do meu mentor, da minha mentora. Espiritualidade está presente, muita energia bonita, uma luz,
uma luz brilhante e suave, penetrando todos os ambientes de todos vocês, amparando, protegendo. Eu vou percebendo a energia cósmica que vem lá do céu, a energia de Deus, uma luz dourada, uma luz bonita. Ela vai passar por todo o meu corpo, bem devagar, entrando pelo chakra coronário, passando pela minha testa, relaxando minha testa, relaxando os meus olhos, relaxando o meu rosto, relaxando o meu pescoço, relaxando os meus braços, meus ombros. Vai descendo, relaxando o meu corpo, relaxando as minhas pernas, os meus joelhos. Agora essa energia dourada, como um disco que se volta, né? Um disco de energia dourada, ela vai passar pelo meu corpo como se fosse fazendo escaneamento, eliminando, ajustando, harmonizando no meu DNA, nas minhas células, nos meus neurônios, tudo o que for necessário, que a espiritualidade está aqui presente, que ela também sabe o que nós necessitamos. Ela vai limpar o nosso organismo, alinhar os nossos chakras, os nossos centros de forças. Eu não vou induzir esse momento, porque a espiritualidade vai fazer isso e eles entendem mais do que eu nesse momento. Eles pedem para a gente ficar em silêncio, para a gente receber essa harmonização. Então vamos lá, iniciar. Vários chakras sendo trabalhados. Quem tem problema na garganta, quem tem problema de timidez, problema de conversar nas falas, nos diálogos, nesse momento está sendo retirado, né? Como se fosse uma gosma escura do chakra laríngeo, sendo limpado, sendo harmonizado. Quem está aí trabalhando a mediunidade, vamos prestar atenção no chakra frontal, entre os olhos, o terceiro olho, que está sendo trabalhado com energia violeta. Quem está com problemas aí no coração, está sendo trabalhado o chakra cardíaco, uma cor rosa, bonita.
dores nas pernas, joelhos, tudo sendo trabalhado, estômago, os rins, tudo sendo trabalhado, tudo aperfeiçoando, equilibrando, para a gente poder ter uma melhor expansão de consciência, que a gente possa ter mais confiança em tudo que vamos fazer na nossa vida, que a gente possa se recarregar com as energias que estão sendo aqui deixadas para se doar na ajuda ao próximo, que nós possamos ser esses instrumentos de Jesus, que além de nos ajudarmos, nós ajudaremos aquelas pessoas que tanto necessitam de uma palavra, de uma energia, de uma doação de amor, de compreensão. Que a minha mediunidade seja trabalhada no intuito de ajudar as pessoas e qualquer sentimento contrário, qualquer sentimento de orgulho ou apenas em benefício de si mesmo, a espiritualidade vai transformar se a pessoa quer essa transformação. Que nós possamos dar o primeiro passo sempre. A espiritualidade vai terminando a higienização dos nossos organismos, dos nossos chakras, vai realinhando e agora vai colocar, vai reabastecer com uma energia branca, uma energia salutar, a energia para o nosso dia a dia, energia renovada. Que eu possa sentir meu ser espiritual todos os dias da minha vida, que eu possa sempre ter essa consciência que eu tenho aqui nesse momento, no meu dia a dia. Vamos voltando da nossa meditação, vamos despertando o nosso corpo, agradecendo a espiritualidade, agradecendo aos nossos mentores, agradecendo o nosso Mestre amado Jesus por esse momento, agradecendo a Deus por essa energia, esse fluido, e por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes, com esse amor, com essa harmonia, que todos os seres possam se beneficiar e que por onde eu vá, eu possa ajudar com o meu ser, com o meu espírito, com a minha energia, com a minha vibração, inspirando pensamentos positivos, sentimentos positivos, terminamos nosso estudo dizendo graças a Deus, que assim seja, voltando devagar,
despertando, abrindo os olhos, sentindo o corpo, nos despedindo, né, dos nossos mentores. Alguns não, porque alguns ficam, outros vão, dando graças a Deus que meu tutelado, minha tutelada está em paz, eu posso descansar. Agradeço a participação de todos vocês. A vontade era ficar aqui em meditação mais tempo, mas a gente também tem que ir devagar. Beijo, gente. Obrigado pela presença de todos, por essa paz. Não é minha culpa, são vocês. É a nossa sintonia. Junto com a hipnotização, brincadeira, mas somos todos nós, tá? É o conjunto. Se não fosse vocês, a gente não teria entrado nessa sintonia. Então agradeço todo mundo, porque por uma prática mediúnica, uma prática em conjunto para dar certo, temos que todos nós estar em sintonia. Então somos todos nós que estamos trazendo essa paz, junto com os nossos mentores, nossos anjos, a espiritualidade maior. Um beijo, fiquem com Deus, vou deixar salvo e até amanhã então. Vou encerrar, tá, gente? Beijos!